Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. O tema da mensagem é o rio de Deus. Ezequiel 47, versículo do 1 ao 12. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa. Coloca na NVI, por favor. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora do templo, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava aos joelhos. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada, é tratada. Por onde passa o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. Ela trata essa água, de modo que onde o rio flui, tudo passa a viver, tudo começa a gerar vida. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Terá um lugar onde não será tratado, ainda haverá um lugar de pântanos ali. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém, meu querido? Essa é uma palavra de consolo, essa é uma palavra profética para um tempo muito difícil, talvez um dos piores momentos do povo de Israel, porque depois o próprio profeta Ezequiel, ele passa ali vários capítulos, se eu não me engano até o capítulo 32, trazendo palavras de juízo, não só para Israel, mas para todas as nações, porque aquele povo, por conta das suas escolhas, e nós vamos algumas lições aqui, mas por conta aquele povo segue os seus caminhos, seguem outros deuses, desobedecem o Senhor, e aquele povo se vê agora exilado, longe daquela terra que mana leite e mel, das bênçãos do Senhor, longe do templo.
Eles estão numa quarentena, exilado e num momento muito complicado. Eles, por conta das suas escolhas, por conta dos seus caminhos, eles estão na pior. Mas, de repente, depois de palavras de juízo, vem a palavra profética de restauração. E do capítulo 33 até o 47, começam as palavras de restauração. Ezequiel passa a falar: o Senhor vai restaurar, o Senhor vai ter um novo tempo, surgirá o renovo, vai ter um novo tempo. E essa palavra, ela começa a gerar esperança, mas ainda é uma palavra para o futuro. Mas esse povo, as figuras de linguagem ali, esse povo entende bem, porque se usa ali o Mar Morto, se usa ali da região da Arabá até o Mar Morto, era uma região ali da Arabá até Jerusalém, desértica, que não tinha árvore, que não tinha vida. O Mar Morto, você sabe, por causa da densidade de sal, não tem vida, não tem peixe. E até nas suas margens ali, não tem árvore, não tem vida nenhuma. Então, o que o profeta está falando, vocês estão se sentindo dessa maneira. Eu sei que vocês estão num lugar onde vocês não sentem nada, vocês estão se sentindo mortos, sem vida. Vocês estão sem o templo, longe do culto, longe de tudo aquilo que vocês sonharam. Mas daí vem essa palavra, e daí tem todo um significado, esse rio. Mas eu quero focar nessa questão do se deixar o Espírito, mas eu quero focar justamente no rio. E eu queria primeiro dizer, antes de entrar propriamente no rio, que hoje o mundo se encontra como essa região. Hoje o mundo se encontra doente. Hoje o mundo se encontra como um mar morto. Hoje o mundo se encontra em meio à corrupção, ao egoísmo, à falta de amor, à falta de empatia. São tantas coisas. A humanidade vive uma decadência moral, ética, social, espiritual. Mas tudo isso é por causa de uma busca frustrada, por conta dos seus caminhos, por conta de que em algum momento essa humanidade achou que poderia, como aquele povo, a gente pode seguir outros deuses, a gente pode seguir o nosso coração, a gente pode fazer. O povo busca os seus caminhos. Provérbios 14, 12, coloca aí Provérbios 12, 14. Provérbios 14, 12, perdão, Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Romanos 1, 21 e 22, aqui eu falo assim, eu tenho visto tantas pessoas que a gente admira pela cultura, a gente fala assim, nossa, que sabedoria, mas de repente vem e fala assim, nossa, mas eu acho que é a própria sabedoria, porque se acha tão sábio, que acaba se tornando louco por algumas coisas. E daí um dia eu comecei a ver algumas coisas. Esses dias estava conversando com um pai, a gente ouvindo uma conversa, o pai falando, trabalhador, e falando que eu dedico tudo minha vida, fácil, estou me matando de trabalhar, porque eu quero dar o melhor para o meu filho estuda na melhor escola de inglês, meu filho estuda eu vou dar a melhor escola, e não sei, meu filho, eu achei que o filho tivesse 20 anos, filho tem 5 anos, 4 anos, 5 anos, porque eu quero ir para o Canadá, estou fazendo tudo para ir para o Canadá, porque lá no Canadá, porque eu quero fazer tudo, porque eu quero que ele decida, que ele escolha o que ele quer ser. Aqui no Brasil, por exemplo, se ele quiser gostar de homem, ele é um menino, mas
Eu quero, se ele quiser gostar de homem, eu quero que ele não sofra preconceito. Aqui no Brasil tem muito preconceito. Eu quero dar o melhor para ele e quero que ele escolha o que ele quer ser, o que ele vai ser e assim por diante. Eu falei, cara, essa mídia conseguiu mesmo, esse mundo está assim. Aquilo que a palavra de Deus fala, instrua, ensine o menino o caminho que deve andar. A função do pai é ensinar. Não, agora a função do pai é se matar para fazer tudo que o menino quer. Se o menino, na verdade, o menino também não sabe o que quer, porque quem tem que ensinar é o pai. Só que agora o pai não ensina. Agora quem ensina é a mídia, é o governo, é o Estado. E daí, porque agora a gente fica assim, e a gente está num mundo, e por conta disso, essa crise moral, essa crise, a verdade agora, não é? E daí a gente, os cristãos, que a gente defende uma verdade, vocês são o dono da verdade? E daí esses dias eu vi o próprio pastor Danilo falando, e achei fantástico. Ele falou, não, dono da verdade é aquele que altera, que pode alterar a verdade. Nós somos servos da verdade. Nós somos escravos da verdade, porque nós não podemos alterar, só pode alterar a verdade quem é o dono da verdade. Então altera a verdade quem se sente dono, mas não, fala que nós somos os donos da verdade. Porque a gente fica defendendo uma verdade do nosso Senhor. Quem é o dono da verdade é o nosso Senhor, nós somos servos da verdade. Então por sermos servos, nós não podemos mudar, nem alterar. Agora, quem se sente dono da verdade, que pode falar, não é assim, é assim, é assado, é assim. Não, isso daqui não é, isso daqui é velho, isso daqui não sei o quê. Agora, e daí, vem um monte de intelectual. E para mim, um dia eu estava tão revoltado com tantas coisas, e a gente se revolta, daí vem a nossa carne também, porque na verdade não tem que se revoltar, a gente tem que dobrar o nosso joelho e orar. E a gente tem que fazer, a gente tem que falar, porque só revoltar também a gente... Coloca o texto lá, por favor. Porque tendo conhecido a Deus, porque daí esse texto você pode ler, porque Deus, todo mundo conhece Deus, todo mundo sabe Deus, porque Deus criou todas as coisas. Porque é nítido, Deus é manifesto na obra da criação dele, ele se manifestou. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, achando-se sábios, tornaram-se loucos. É o que a gente tem visto, uma humanidade que, se sentindo sábios, tem procurado os seus caminhos. Por conta de procurar os seus caminhos, tem se deparado com uma quarentena, tem se deparado com um exílio, tem se deparado com um mar morto. As suas casas, suas famílias, suas cidades e os seus países. Quantos países sendo destruídos literalmente, por causa de alguns que se acham sábios e têm tentado dar jeito, porque o jeito é essa ideologia, o jeito é essa política, o jeito é isso. Eu quero dizer que o jeito é a gente se arrepender, se converter dos nossos maus caminhos e falar assim, eu não sei, eu não posso, mas eu sei quem pode, quem sabe, e Ele é o dono da verdade, por isso que eu me torno servo dEle, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, por isso que eu me rendo a Ele, porque eu não quero passar o resto da minha vida num exílio. E daí vem uma palavra, então meu querido, primeira coisa que esse texto mostra, e que esse momento do que o profeta Ezequiel está profetizando, ele está profetizando para um momento terrível, tipo isso que nós estamos vivendo, isso que nós temos visto, coisas desabando, falei, coisa que a gente, se falasse assim, puxa, a família se desintegrando, a igreja, a fé, e daí quando fala,
se tem alguém que pode defender as opções erradas, equivocadas, se tem alguém que pode defender o homossexual, é a família. É a igreja. Não, a igreja é contra. Não, meu querido, vai achando que partido, ideologia vai defender. As minorias. Quem defende? Ninguém mais defende do que a mãe, do que a família. Não, mas não, agora não tem mais mãe, não tem mais pai, não tem mais nada, não tem. A igreja verdadeira não ensina a odiar ninguém, ensina a amar todos. Receber, eu já falei, não é porque às vezes eu falo que a verdade é uma, que eu tenho amigos, eu amo todos. Eu já falei, cansei de falar, tem homossexual aqui, você é bem-vindo, Deus te ama como me ama. Eu não sou nem uma vírgula melhor que você, não tem ninguém melhor do que você aqui. Você é bem-vindo, se sinta à vontade aqui, essa é a casa do teu pai. E Ele quer, assim como Ele quer me pegar e me mudando e me transformando para me levar perto dEle, para eu cada vez mais experimentar o seu amor, a sua graça, e isso for me moldando, me transformando, Ele quer fazer com você. Ele quer fazer com cada um de nós. Agora, vem um monte de coisa querendo acabar o quê? Com a família, porque a mãe também. Eu falei esses dias falando sobre a paternidade. Eu não falei isso daqui, guarda isso daqui. Você vai ver Jesus falando pai, pai, pai. Jesus nunca se referiu a Deus como Deus, só em um momento. Vai lá para a Bíblia, lê os evangelhos, você vai ver pai, pai, pai. Daí só tem um momento que ele fala Deus meu, Deus meu. Ele recusa chamar Deus de pai em um único momento. Sabe qual momento? Que ele se sente desamparado, porque quem desampara foi o Deus Santo, porque o Deus Santo, quando ele recebe o pecado de toda a humanidade, o Deus Santo não pode compactuar, o Deus se vira para o pecado, por isso que ele chama de Deus, porque o Pai não vira, o Pai não abandona. Ele, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele não fala, Pai meu, por que me desamparaste? Porque o Pai nunca abandona, a família não abandona, mas estão querendo destruir a família. Sabe para quê? E para quê? Para a gente ficar doente, para a gente não ter família, para a gente não ter igreja, para a gente não ter isso que o pastor Mário falou, que todos nós, porque igreja é uma comunidade terapêutica, casa, família, pai, mãe, irmão, é uma comunidade terapêutica, mas estão tentando acabar com isso daí. Mas sabe o que tem acontecido? A humanidade tem ficado doente, porque os caminhos que para o homem parecem caminhos, não, isso é o que eu preciso, vai lá. Isso que você precisa está te frustrando, isso que você precisa está te levando a uma depressão, porque para o homem há caminhos que parecem bons, mas levam para a ruína. Agora, depois disso, aquele povo estava experimentando isso, mas daí vem uma palavra profética de restauração e de um novo tempo, e essa palavra que eu quero trazer nessa noite. A palavra é de um rio que muda o cenário, um rio que muda a situação, um rio que muda o mar morto em um mar vivo. Um rio que muda um território devastado, abandonado, que só tem terra, em um cenário cheio de pomares, de árvores frutíferas. Um lugar que não tinha peixe, nenhum pescador queria chegar lá, para um cenário onde pescadores agora formam fila. Um cenário onde não tinha peixe, daí vem o texto e fala, haverá peixe muito em grande quantidade, e peixe igual do mar grande, ou seja, peixe grande. As árvores vão dar fruto o ano inteiro.
Olha só que diferença. É um rio que muda todas as coisas. Então eu quero falar assim, eu não sei como você se encontra, se você foi atingido pelas escolhas, se você está em meio a tudo isso que a gente tem vivido, se você já foi atingido, talvez pelas suas próprias escolhas, ou a gente está sendo empurrado, o mundo está fazendo assim com a gente está indo assim, sabe, já viu, você já foi em algum lugar que, na marcha para Jesus lá, que quem foi sabe que eu estou falando, que se você quiser mudar, às vezes você está querendo ir para um lugar, você olha lá, lá o banheiro, eu preciso ir no banheiro, mas você não consegue porque está todo mundo levando, o mundo está assim, parece que a gente, você não, puxa, não, mas eu não concordo, puxa, mas a hora que você vê, não, você não concorda? Você vai ser o único que não concorda? Não, então eu vou ficar quietinho aqui, eu vou sofrendo, você não vai fazer? E às vezes isso daí vai te deixando doente, porque o espírito vai se entristecendo, porque você não vai sendo aquilo que Ele te chamou para ser, você vai perdendo a tua identidade, você vai perceber na tua casa, sofrendo coisas, sofrendo discórdia, você vai começando a viver num ambiente de briga, onde não tem paz, você vai vendo tua irmã sofrer, você vai vendo teu pai sofrer, você vai vendo seus filhos sofrerem, você vai começando a ver o futuro da bênção de Deus. Espera aí, cadê as frutificações? Eu quero dizer que hoje tem uma palavra de que o rio de Deus pode mudar isso daí, e uma palavra muda, porque quando uma palavra vem de Deus, as coisas se cumprem. Quando uma palavra é profética, as coisas, esse povo experimentou esse rio frutificando todas as coisas. Esse povo experimentou, eu quero dizer que nós, como igreja relevante, nós vamos experimentar, nós já temos experimentado, mas vamos experimentar mais. Um rio que muda o cenário, que traz vida. Mas é o seguinte, esse rio, ele começa no templo, e na verdade no templo ele não é nem um rio, ele se torna rio lá fora. No templo ele é uma água, mas uma água que vem do trono para o altar, do altar passa pelo templo, e começa lá na outra porta e começa a sair. A importância, essa palavra vem da importância do templo, a importância da igreja. Meu querido, quantas vezes nós temos visto, quem já viu aquela, Deus sim, igreja não? Esses dias eu vi é importante, a igreja é importante sim, uma postagem, várias pessoas colocando, importante levar o filho para a igreja sim, porque hoje igreja não é importante. Meu querido, você vai perceber as experiências dos homens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Isaías, eu estava mal porque o rei Uzias morreu, mas eu tive uma experiência, até que eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aonde? E as suas abas enchiam o templo, ele estava no templo. Meu querido, o templo, existe algo na igreja, porque na igreja, não é a igreja em si, porque na igreja existe a presença de Deus, porque o rio não nasce na igreja, o rio nasce no trono, vem do trono de Deus, mas ele passa pela igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, Jesus se deu, Ele é o cabeça da igreja. Fala que Jesus, a igreja é chamada o corpo dele. A igreja é algo que, como eu falei, é uma comunidade terapêutica. Nós recebemos esse rio, é o lugar que nós recebemos vida, recebemos cura, recebemos restauração. Quantas vezes você chega num lugar, você chegou aqui, você perguntou aquele negócio dos testemunhos que passaram aqui.
Quantas pessoas que falam a igreja, não é quando fala a igreja, não é, vocês tem que pregar Jesus. Lógico, a igreja só recebe desse rio a igreja que fala sobre Jesus, a igreja que manifesta a presença desse Jesus, ela é manifesta, porque o rio é Ele, o poder é dele, não existe cura, não existe restauração, não existe transformação, não existe nada, se não for Ele, porque esse rio vem do trono dele. Uma igreja que não fala sobre Ele, uma igreja que não tem a presença dEle, uma igreja que não tem a palavra dEle, não tem rio, porque o rio vem dEle. Mas você vê que o rio não nasce numa árvore, o rio não nasce de uma rocha, o rio vem do altar de um templo, de uma igreja, aonde tiver 2 ou 3 reunidos. E quando eu falo igreja, é o corpo, é o povo, é onde tiver 2 ou 3. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção. Você quer não só Isaías, você quer Asaf, numa crise violenta, que era um levita, mas ele começa a ver um outro prosperar, o ímpio prosperar, ele começa a ver o outro não ficar doente, ele ficava doente, ele era ministro de louvor, ele começa a ver o outro foi curado da Covid, e eu perdi alguém, e eu sou servo de Deus, o outro tem filho, meu filho morre. A gente começa a ver algumas coisas. Asaf estava nessa crise, e ele começa a perguntar, eu estou pensando em parar de ir para a igreja, eu estou pensando em desviar, eu estou pensando, minha fé está ficando fraca, porque eu acho que Deus não me ama, eu acho que não tem problema, não tem diferença entre o ímpio e o justo. Isso daí está no Salmo 73, você pode conferir, ele fala, eu estava numa crise, até que eu entrei no santuário. Trazer para os nossos dias, até que eu fui para a igreja, e num culto, numa palavra, num momento de louvor. Quem não experimentou isso? Quem nunca veio aqui já um dia batido, mas saiu renovado por causa de uma palavra, por causa de um louvor? Mas na verdade a palavra é só um instrumento, o louvor é só um instrumento. Na verdade o que você sentiu, que te renovou, foi a presença de Deus, ou seja, foi o rio de Deus que fluía do altar, quer seja através do louvor, quer seja através de uma palavra, de uma pregação, quer seja através do sorriso, da comunhão dos irmãos. É porque o rio de Deus é derramado na igreja, para a igreja. Existe cura, restauração. Quantas pessoas entram aqui doentes, mas num culto elas são curadas? Quantas pessoas entram cativas, mas num culto elas são libertas? Quantas pessoas entram aqui pensando em se suicidar, mas por causa de um culto, por causa de um encontro, porque o rio, ele sentiu o rio entrando nele, ele não sai querendo viver. Meu querido, quantos testemunhos, quantas pessoas, eu sou uma prova viva, e quem não é, a igreja é uma bênção. Todos, no Pentecoste, eles estavam reunidos, era a igreja, veio o Espírito Santo, e mudou a história deles. Tem muita gente que fica com a vida lá parecendo um mar morto, com a casa parecendo um mar morto, e o máximo que faz, quando você for na tua igreja, ora para mim lá, quando você for no rio lá, quando você for nadar, faz isso, tem uma vontade para a praia, daí um dia tem oportunidade para a praia, por que você não vai para a praia? Não, vai lá nadar por mim, não, mas você tem, eu quero te levar lá, não, mas nada lá por mim, sente como é amor. Não existe isso daqui. Agora para as coisas de Deus, vai lá, ora, faz. Agora, a questão é que o rio, ele vem do trono para a igreja. É a cura, é a bênção, é o milagre, é a transformação de Deus para a igreja. Mas ele toma maior proporção, ele vai crescendo
não é na igreja. Ele vai tomando forma, ele vai mudando o ambiente fora da igreja. O rio vem de Deus para a igreja, mas ele é da igreja para a cidade. Ele é da igreja para as famílias. Ele é da igreja para os lugares áridos. Ele é da igreja, ele é do templo para a região da Arabá. Ele é da igreja para a praça. Ele é da igreja para o jardim. Ele é da igreja para os bairros. Ele é da igreja, daí como? Através do quilo do amor, através das cestas básicas, através das células, através das visitas, através das orações, através da gente sair e cada um ficar na sua semana com seus problemas, quieto, não jorrando desse rio. Porque você sabe, fonte que não jorra não é fonte. Rio que não tem afluente não é rio, é lagoa. O problema e lagoa é grande. Caixa d'água, que é água parada, quando fica muito tempo água parada, o que acontece? Começa a cheirar mal, começa a juntar bicho, a gente pode usar uma linguagem, essa água começa a ficar doente. Você sabe por que tem muito crente doente? Porque se tornou água parada. Crente não foi feito para ser água parada, crente foi feito para ser fonte. Crente que não é fonte, você vê crente doente, você pode ver, ele não está sendo rio, ele não está sendo fonte, ele está saindo da igreja e vai para casa, e ele não jorra, ele fica lá. Você já viu, esses tempos atrás, eu fiz um procedimento na coluna, há um ano, um pouco mais de um ano atrás, melhorou, eu tinha muita dor na coluna. Eu fiz, e quando eu fiz, ele falou, agora você precisa fortalecer, você precisa fazer academia, pilates, você precisa fazer essas coisas. Eu acabei não fazendo, passou um ano, voltei lá, eu vou ter que fazer de novo. Falei, por quê? Porque ele falou, você não exercitou, você não fez, você não fortaleceu, você não fez. A gente, meu querido, igreja, aqui vai célula, que não se torna fonte. Igreja que fica sempre, a igreja está 2 anos, não está jorrando. Por isso que eu falei, a gente precisa começar a sair. A gente precisa, porque como que o rio sai da igreja? Porque aqui é o próprio Deus fluindo em nós. Agora, como que Deus sai das portas para fora? Porque é o Espírito Santo. Mas hoje, quem é o templo dele? O templo continua aqui? Não, hoje o templo é você. Hoje sou eu. Hoje o Espírito se manifesta na minha vida e na sua vida. Hoje a maneira desse rio, e na verdade, o rio toma uma proporção maior. Você percebe que lá, o cara vai medindo, e vai, a hora que ele sai do templo, ele está dando no pé, mede mais um pouquinho, está dando no joelho. Quanto mais, é porque é o seguinte, é você na tua casa, já você não é mais sozinho, 2, já contagiou mais 3, o rio vai tomando proporção, a célula que era 3, que era 5, agora já são 10, você na tua vizinhança que era só você, agora já são 5 vizinhos, porque você começa fluir desse rio, fluir da cura, fluir do poder de Deus, você começa a fazer. Então aqui na igreja é um tanto, no templo é um tanto, que vem dele, mas quando a gente sai começa a fluir. Na praça amanhã, sábado, serão 50, mas dependendo como for, pode se tornar 100,
pode aumentar, mas não é para ser só na praça, é quando você vai para o teu trabalho, é quando você vai para a tua casa, é quando você está com os teus amigos. O problema é que muitas vezes nós saímos da igreja, gostamos de receber, mas a hora que a gente sai, aqui a gente está, ai, fonte, vem, derrama, recebe e tal. A hora que a gente sai, a gente faz assim, ó, não pode vazar nada, porque é tudo aqui, ó. Ai, tem que durar a semana toda, eu tenho que estar cheio a semana toda. O problema é que as coisas de Deus, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. O reino é assim. Quanto mais você flui, você ora com alguém, você recebe. Eu lembro que eu sempre falei isso daí. Eu faço visita, eu converso. Quantas vezes você já deve ter tido essa experiência? Você sai meio assim, se eu pudesse hoje eu não iria. Você volta, a hora que você sai da primeira visita, você fica assim. Quantas vezes eu já falei, Nilva, não tem mais nenhuma? Não marcamos, não sei o que tal. E às vezes eu saio assim, se eu pudesse eu não iria. Acontece, sou humano como você. Mas é assim. Agora se você ceder, já pensou? Se você não é pastor, o senhor vai porque o senhor tem compromisso. Você não tem, então você não vai. Por isso que às vezes você não assume uma liderança, porque se você assumir uma liderança, às vezes você tem que ir. Então eu não assumo, porque eu me dou o direito de não ser fonte. Um líder, ele tem que ser fonte. Não, mas eu quero dizer o seguinte, quando você é fonte, essa fonte não para de receber mais de Deus, e você não para de dar e assim por diante. Meu querido, ela começa no templo, mas não fica no templo. Como Deus usa, como o rio sai do templo hoje, como eu falei, através da igreja primitiva. O rio é o rio que sai do trono de Deus. O rio vem de Deus para a igreja e da igreja para a cidade. Eu teria mais algumas coisas, mas eu quero hoje fazer um momento de oração aqui. Meu querido, pessoal do louvor, nós estamos no mês de igreja relevante. Eu fiz uma análise das minhas últimas pregações. E minhas últimas pregações, eu percebi que teve muito de tratar você. Porque Deus é o Deus que cuida de você. Deus é o Deus que está tratando de você. Deus é o Deus que está realizando milagre para você. Deus é o Deus que... Mas eu percebi que eu parei por conta de tudo o que a gente viveu e por causa dos problemas, foram palavras de consolo, de conforto, de restauração. Mas ao mesmo tempo, eu senti que a gente deu uma acomodada só recebendo. E eu senti Deus falando assim, Marinho, você já fez o procedimento do pessoal da igreja? Você quer que daqui a um ano, você quer ficar fazendo só procedimento? Ou você quer falar para esse pessoal que eles não precisam mais viver de procedimento, eles podem começar a fazer academia, eles podem começar a se fortalecer, eles podem começar, em vez de ficar, eu estou precisando de água, eles podem se tornar essa fonte, que jamais vão precisar ir para a igreja, eu estou me sentindo seco. Não, porque você vai se tornar, porque você é fonte, você vai perceber que ao teu redor vai ter frutos, vai ter árvore, e a tua árvore vai ser a árvore que vai gerar comida, e não só comida, cura, e vai ter cura, vai ter remédio para os outros, mas enquanto você alimenta outros, enquanto você cura outros, o
próprio Deus está jorrando sobre a tua vida cura, está jorrando sobre você alimento, porque enquanto a gente se dispõe, enquanto a gente se coloca para ser igreja relevante, Ele vai cuidando. É aquela promessa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto Pedro entregava o barco para Deus, enquanto Pedro deixava as redes, enquanto Pedro fazia, um momento lá, um dia a sogra de Pedro ficou doente, não tem problema, Jesus está com Pedro, Jesus está na casa de Pedro, então Jesus ora. Vai ser assim comigo e com você, enquanto a gente estiver indo de casa em casa, enquanto a gente estiver falando, enquanto a gente estiver orando com o outro. Um na minha casa ficou doente, não tem problema, Jesus está com a gente, Ele vai curar, Ele vai fazer. Enquanto eu estou fazendo aquilo para qual eu fui chamado, enquanto eu estou sendo fonte, eu estou recebendo do rio, direto do trono de Deus. Nós precisamos voltar a ser uma igreja que vai, a ser uma igreja que anda, a ser uma igreja que avança, a ser uma igreja que volta para a igreja, a ser uma igreja que sai das quatro paredes. Não só, antigamente a gente falava, a gente precisa sair das quatro paredes daqui. Agora a gente precisa falar, a gente precisa sair das quatro paredes de casa, voltar para as quatro paredes da igreja, para receber essa fonte de Deus, para ser curado, tratado, para receber a cura, para a gente reabastecer, para receber da fonte, e para voltar a sair para as praças. A juventude daqui, quantas vezes ia lá, cadê aquela turma que ia lá na praça, começou a falar de Jesus? Não, mas passou aquele momento. Passou por quê? Mudou Deus? Não, é porque era aquele momento. Por que não volta aquele momento? Depende de seja você. Chama mais mais dois. A célula parou. Mas ninguém está desanimado. Seja você o agente, que você se torne essa fonte, e que as pessoas percebam que nós somos uma igreja relevante, que nós damos, sim, aquilo que temos é alimento, mas nós temos mais do que alimento, nós temos o levanta e anda. Se não faltar alimento, hoje não tem cesta básica, mas você está doente, não tem remédio, mas nós temos a fonte, que é cura, que é vida, que é poder de Deus. Nós podemos entrar aí nesse comércio e falar que a bênção de Deus vai entrar nesse comércio e vai começar a prosperar você. Nós podemos falar que essa igreja passou por um momento difícil, mas o Senhor guardou, o Senhor foi conosco, mas que daqui para frente Ele vai fazer mais. Nós podemos falar que muita gente se afastou, muita gente se acomodou, mas que é tempo de restauração. Se alguns estão sentindo que passou, que não estou frutificando, o rio de Deus está passando, e esse rio vai começar a gerar frutos de novo. Se você está sentindo abatido, se você está sentindo seco, hoje é momento, é dia, é momento de sentir o fluir de Deus na tua vida, é momento de sentir restauração, é momento de dessedentar, é momento de matar a sede de Deus, é momento de voltar ao primeiro amor. Às vezes você não como antigamente o pastor tinha vontade de evangelizar, parece que antigamente, sabe como que você faz para ter vontade de novo? Começa a fazer, comer e coçar é só começar, evangelizar é só começar, fazer a vontade de Deus é só começar, orar é só começar, jejuar é só começar, porque daí é como se um portal se abrisse e a glória de Deus e o rio de Deus descesse sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa. E eu profetizo isso sobre a tua vida nessa noite. Então que você nessa noite possa sentir o fluir de Deus na tua vida, aqui nessa noite, na tua casa, e que você comece uma semana de jejum, de busca, e que sábado você se levante, que já na sexta você fala, então, hoje, você já manda mensagem, pode contar comigo, passa a semana orando,
passa a semana orando, buscando, jejuando, falando, eu vou, se eu puder entregar um folheto, eu vou entregar o folheto, a hora que eu entregar, a pessoa vai sentir a presença de Deus. Se eu for responsável para entrar numa loja, não sei se eu vou entrar, não sei se eu vou orar, se vai ser, mas se eu for entrar, a hora que eu colocar o pé na loja, alguém olhar para mim, vai sentir a presença de Deus. Se nessa semana eu tiver uma oportunidade em alguma casa, eu vou falar, quer que eu oro aqui? Porque existe um rio sobre a minha vida, e eu quero não me tornar uma lagoa ou uma caixa d'água, porque eu não quero cheirar mal, não quero ficar doente. Eu quero que saia para que eu receba mais e mais e mais da graça, da bênção de Deus, em nome de Jesus.